Um português, um croata e um suíço entram sorrateiramente numa sala escondida no fundo de uma igreja adventista. À luz das velas, observam um grupo encapuçado e com a cara escondida, enquanto eles entoam um mantra 2027, 2027, 2027. O que significa isto tudo? Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Aqui estamos mais uma vez, nós os três. Eu sou o pastor Roberto Marques, estou atualmente em Portugal. Temos connosco também o Joca, que é pastor na Croácia. Olá, Joca. Olá a todos, olá. E temos o pastor Samuel Cunha, na Suíça. Olá, Samuel. 2020. Desculpem. Olá a todos, um prazer estar aqui. E quero-vos dar as boas-vindas a vocês também, que nos estão a ouvir. Quero relembrar que nós estamos a continuar a nossa série sobre conspirações do sétimo dia, em que nós tentamos abordar alguns temas, sobretudo algumas teorias ou interpretações bíblicas que não fazem parte propriamente do mainstream adventista e que decidimos ser temas bons para abordarmos, trazer algum esclarecimento e podermos falar abertamente dessas teorias ou interpretações bíblicas. E sem mais demora, nós vamos passar para a nossa primeira rúbrica, que não é os pingos de leite, como fazemos habitualmente, mas era um com fé, por favor, em que nós vamos responder algumas perguntas. Então, para o Era um com fé, por favor, nós temos uma pergunta que aborda um pregador bastante conhecido e bastante querido do Adventismo em Portugal, o pastor Bulhão, que acho que dispensa apresentações. E a pergunta é uma coisa bastante simples, mas um bocado invulgar. Será que o pastor Bulhão defende a intercessão de Maria? E para aqueles que se calhar não lhes diz muito esta expressão, a intercessão de Maria, isto é uma explicação de um aspecto da teologia católica em que defendem que Maria também tem um papel de intercessão entre a humanidade e Deus. Esta visão não é defendida pela Igreja Adventista, como protestantes que somos, em que esse papel de intercessão é unicamente reservado a Jesus Cristo. E eu vou aproveitar para lançar esta mesma questão aos meus amigos e colegas para ver se eles acham que realmente o pastor Bulhão recentemente defendeu teologia católica. O que é que tu achas, Samuel? Achas que o pastor Bulhão realmente pisou no risco? Não, creio que ele não pisou no risco. Eu acho que a profissão dele e também o facto de ele fazer muitos conteúdos para a internet o coloca um bocado na frente de batalha, não é? E é verdade que antigamente tu pregavas na igreja e o irmão que não tinha percebido bem aquilo que tu tinhas dito confrontava-te à saída e tu tinhas ali em discurso direto a possibilidade de dizer não, mas o que eu estava a dizer não é exatamente isso, estava a dizer isto e o irmão, ok, tudo bem. Mas hoje em dia já não há tanto este diálogo e com os conteúdos na internet cada vez mais pode ser interpretado aquilo que as pessoas dizem. Em relação à questão específica daquilo que o pastor Bulhões estava a falar, eu acho que ele sofreu de um problema que é típico na Igreja Adventista, que é o facto de nós não falarmos de temas que automaticamente nos aproximariam de outras denominações. Por exemplo, é verdade que nós não ouvimos muitas pregações sobre Maria na Igreja Adventista. É um bocado um parente pobre da teologia adventista e quase que fica um bocado estranho começar a elogiar muito Maria, a sua virtude, ou então chamar-lhe Virgem Maria. Tudo isso torna-se assim um bocado esquisito, mas não é um caso único. Por exemplo, nós raramente falamos na Igreja Adventista da ideia de peregrinação, porque a ideia de peregrinação, embora seja completamente bíblica, onde tínhamos mesmo 3 festas judaicas em que era obrigatório para os judeus fazerem uma peregrinação a Jerusalém, mas como esta verdade bíblica foi absorvida pela Igreja Católica, quase que falar disso fica estranho, não é? E, no entanto, é uma coisa totalmente bíblica. E penso que o pastor Bulhão, se calhar, o único problema que lhe aconteceu foi o ter ousado falar de algo que é completamente bíblico, mas que não é assim tanto adventista, e se calhar usar algum tipo de palavras mais provocadores, que eu acho que têm o seu lugar, porque atiram a atenção das pessoas,
mas que pronto, depois tem sempre o reverso da medalha. Há muita gente que não respeita o que está em Coríntios 13, a ideia de que o verdadeiro amor não se suspeita mal, não é? E essa é a realidade. E, infelizmente, quem fala à frente do microfone e é pregador, mais tarde ou mais cedo vai ter que passar por isso. Obrigado, Samuel. Joca, o que é que tu achas acerca desta questão? Achas mesmo que o pastor Bulhão é um infiltrado jesuíta na igreja adventista? Eu acho que o Pastor Bulhão não é, mas o Roberto e o Samuel sim. Estás a Ok, ver? ok. Estou a ver que te Vocês, desculpaste inteiramente do que quer que aconteça, não é? Eu acho Quer que ele está a dizer, tentar sacudir a água do capote, como se costuma dizer, não é? Se a gente for do jesuíta, meu, nós os dois, ninguém olha para ele. do meu capote jesuíta, não é? Do meu capote Ora, jesuíta. aí do está. teu capote jesuíta, bem jesuíta. Bem, não, é assim, a questão aqui, por aquilo que eu consegui perceber do vídeo, atenção que já agora este não é um vídeo que seja recente, mas de qualquer forma é um tema que de qualquer forma, lá está, pelo facto da internet ter esta capacidade de se manter atual durante muitos anos, leva a que este tema vá ressurgindo de vez em quando. Por aquilo que eu vou percebendo do vídeo que ele fala, ele está a tentar, lá está, a falar um bocadinho sobre Maria de uma forma positiva e até fazendo comparações entre a forma como a Maria e Jesus comunicam naquele momento das bodas de Canaã e até a forma como nós, na nossa cultura latina, sobretudo da América do Sul, comunicamos com as nossas mães e tudo isso. Portanto, parece-me uma interpretação do texto bíblico mais do que necessariamente de alguma coisa que esteja para além disso, não é? E é aqui que eu acho que é preciso nós fazermos a diferença, não é? Para além daquilo que o Samuel já disse, que eu acho que é importante nós termos em mente também, e é verdade que Maria e todos esses outros temas são temas que são um bocadinho parentes pobres da nossa teologia. Aquilo que ele fala não é de todo nem sequer comparável à teologia que uma pessoa encontra na Igreja Católica sobre Maria, não é? Portanto, a ascensão de Maria, uma Maria que a partir desse momento está sentada junto de Jesus, uma Maria que tem precisamente esse papel de intercessora, quer dizer, eh, uma coisa é uma intercessora humana numa história entre humanos no nosso mundo, não é? Alguém que vem pedir, olha, alguém está ali a precisar de uma ajuda, vai rápido para resolver essa questão, não é? Ou uma Maria a quem nós oramos para pedir perdão pelos nossos pecados ou pelos pecados de outros ou para pedir para interceder junto, não é? Quer dizer, são coisas completamente diferentes, pelo menos na minha mente, não é? E por isso não acho de todo que seja comparável, não é? Portanto, não é também uma grande surpresa as reações que depois surgiram a esse vídeo e o facto dele próprio ter vindo dar uma desculpa um bocadinho half-hearted, como nós dizemos no inglês, não é? Portanto, só uma desculpa assim um bocadinho sem ter o coração completamente dentro da questão. Mas, ok, de qualquer forma, parece-me que há uma diferença teológica clara entre aquilo que o Pastor Bulhão diz nesse vídeo e aquilo que é a teologia católica sobre Maria. Obrigado. Eu se calhar só acrescentaria um aspecto que eu acho que também é relevante, que é o facto de o pastor Bulhão ser um evangelista, ter essencialmente um evangelista, e acho que ele estava ali também a tentar ajudar-nos a compreender porque é que certas pessoas vivem a religião de forma diferente, Exato. porque se nós não tivermos essa empatia e essa compreensão, nós nunca vamos poder realmente ter uma conversa aberta no qual nós podemos, se calhar, ajudar essa pessoa a crescer e se calhar também receber alguma coisa dessa pessoa, não é? E acho que, sendo ele um evangelista, acho que isso também o ajuda nesse momento a tentar arranjar no próprio texto maneiras de criar pontes com essas pessoas para nos ajudar também a termos um espírito de evangelista também. E é pena que, e ressalvo aquilo que o Samuel disse, não é? Tipo, que nós imediatamente, basta ouvirmos meia frase e já estamos logo prontos para fazer insinuações acerca do que quer que seja e, sobretudo, acerca das intenções de outras pessoas, não é? Sobretudo de pessoas que tanto deram à nossa igreja. Por isso, vamos fechar com estas notas, então, esta rúbrica, o Eram com Fé, por favor. E agora vamos passar para a nossa rúbrica Moagem do Grão. A conspiração de hoje é se calhar das mais atuais que estudamos nesta série, por seu
suposto cumprimento encontrar-se no futuro e pelo facto de encontrarmos hoje em dia pessoas nas nossas igrejas que são arautos desta nova luz. Contrariamente às teorias que vimos até aqui, onde a teoria é mais unificada, nesta nova teoria chega-se quase sempre à mesma conclusão, mas utilizam-se caminhos um pouco diferentes. Para facilitar então a compreensão das pessoas que nos estão a ouvir, eu proponho que chamemos esta teoria que vamos estudar juntos a teoria do ano 2027, que, como o próprio nome indica, vai no sentido de marcar este ano, 2027, como o ano da vinda de Jesus. Mas como é que se chega a tal afirmação? Então é assim, existem várias variantes desta interpretação e eu vou tomar a liberdade de vos falar de 3 que são as mais comuns, ok? A primeira variante é baseada numa interpretação de um texto bíblico, Daniel 12, versículo 11 até o versículo 12, e o texto diz o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Estas cronologias, que normalmente nas nossas interpretações adventistas tradicionais levam-nos até ao ano 508 da nossa era, com a coroação do Clovis, rei dos francos, também chamado o Novo Constantino, e a segunda leva-nos até 1843, ou seja, o ano do início da pregação de Miller. E ambas são calculadas de forma diferente. Assim, os partidários desta nova interpretação, não satisfeitos com estes cálculos, consideram que a abominação da desolação começaria no ano 597 a.C., ou seja, a data de uma das invasões de Nabucodonosor a Jerusalém, onde houve a destruição do templo, e depois, a partir desta data, contava-se 1290 anos, até chegarmos à data de 692 depois de Cristo, que é o ano da construção da Cúpula da Rocha, esta mesquita que se encontra na montanha do Templo em Jerusalém. E depois disto, junta-se aos os segundos 1335 anos e, fazendo as contas, chegamos assim ao ano de 2027, que segundo eles é claramente o ano da vinda de Jesus. Isto para quem acredita na variante baseada no texto bíblico de Daniel. Há uma segunda variante que é chamada Semana Cósmica, parece um slogan das estrelitas, e parte do princípio de Euano, que é bastante forte na interpretação profética adventista, mas aplica o princípio de Euano não a uma profecia, mas a uma visão mais ampla. Nesta variante considera-se que após a queda passar-se-iam 6.000 anos de pecado, sendo o milénio anunciado no Apocalipse um descanso merecido para todos nós depois da vinda de Jesus, um pouco a imagem da criação, como Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º, nós viveríamos 6.000 anos em pecado e teríamos 1.000 anos depois para descansar. Algumas variantes ainda desta variante consideram ainda a questão dos jubileus, não seria muito interessante para ouvir a partir de casa, e se os ouvintes acham estranho a existência de textos bíblicos para defender esta variante, considerem normal. É uma proposta que não tem nada a ver com textos bíblicos, baseia-se apenas numa lógica que parte da Semana da Criação. A última variante tem, como é claro, a ver com os escritos de Ellen White. E ainda bem que já temos uma série sobre os escritos de Ellen White, porque para quem assistiu a essa série há muitas coisas que vai ver aqui já como esquisitas, que é algumas pessoas que acreditam nesta ideia do ano 2027 como o ano da vinda de Jesus, utilizam como argumento o facto de Ellen White usar a expressão 4.000 anos de pecado para falar do tempo de Jesus e 6.000 anos de pecado para falar do tempo do fim. Por isso, para muitas pessoas, o facto dela referir desta forma a cronologia é uma prova inequívoca que a cronologia dela está correta e que ela estava com uma intenção de dar cronologia nestes seguintes versículos. Então, são estas as 3 ideias que existem, sem referir as inúmeras combinações entre elas, porque há pessoas que acreditam em várias destas variantes entrelaçadas umas nas outras, ou então pessoas que acreditam nas célebres duplas interpretações, das quais eu pessoalmente não sou muito fã, de profecias já cumpridas, e claro, tudo sempre polvilhado com textos de Ellen White, quase sempre retirados do seu contexto. Mas se calhar a pessoa que está a ouvir isto em casa, ou no carro, ou apenas nos fones, está a dizer, mas espera aí, mas não há um texto na Bíblia que diz algo muito específico sobre a data da vinda de Jesus? Essa é uma referência a Mateus 24:36, que diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
é verdade que quando olhamos para isto parece claro que não é possível saber a data da vinda de Jesus. E claro, temos nós na nossa história já maus exemplos, 1843, 1844, anos em que foi marcado como data para a vinda de Jesus e que nada aconteceu. Porque é que ainda assim existem pessoas que marcam datas? Bom, quero dizer então que os teorizadores da profecia do ano de 2027 ou referem com desfaçatez que o texto do dia e hora fala de dia e hora, mas não fala de ano. Atenção, eu já ouvi este argumento com os meus próprios ouvidos em discurso direto. Ou então, quando articulado por pregadores mais célebres e queridos de muitos adventistas, é referido que será à volta de 2027. Ou então que no grego se pode ler que o texto pretende dizer que Deus Pai é Ele que revela a data, mas que a data em si não é um segredo. E então, nesta ideia, muitas vezes é citado o texto de Tessalonicenses 5, 1 a 4, que diz o seguinte: Irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto a que está para dar à luz, e se de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. E eles sugerem muitas vezes, baseado neste texto, que existirá um número de escolhidos e fiéis estudantes da palavra que poderão ter acesso à data, porque não estão em trevas. Quero já adiantar que em 2027 acontecerá um grande evento, sim, estou a falar da celebração dos meus 40 anos de idade, mas creio que biblicamente não existem muitos fundamentos para avançar outro tipo de evento profético ligado a este ano. Confesso que pessoalmente foi difícil para mim fazer esta pesquisa, porque de uma forma geral eu lido mal com engano. E aqui tive sempre a noção de estar a assistir a uma final da Champions League do conspiracionismo do sétimo dia. Mas gostava de saber um pouco a vossa opinião sobre todos estes argumentos que foram aqui passados, também os argumentos que vocês puderam ler do vosso lado em relação a esta corrente interpretativa. Por isso, dirigia-me se calhar ao Roberto, para começar. Roberto, será que podias-me dar aí 2 fatores que tu vês nesta teoria que tu gostarias de uma certa forma descortinar, mostrar o que é estranho? Acho que se limitar a 2 é capaz de ser um bocado complicado, mas vou fazer o melhor que posso. Eu tive que limitar, porque senão nós não podíamos Claro. ficávamos aqui presos, não é? Eu vou se calhar puxar primeiro a posição histórica dos pioneiros adventistas e a posição de Ellen White, e depois se calhar vou tentar abordar um outro. E para começar, eu acho que sobretudo relacionado com os pioneiros, que é sobretudo o Andrews e com Ellen White, é mais focado até no aspecto também relacionado com a semana cósmica que tu falaste, não é? Ok, 6 dias, mais o 7º que é o sábado, 6.000 anos que estamos aqui nesta terra e 1.000 anos que vamos estar no céu, que é algo que é uma narrativa simples e que faz sentido, se não conhecermos a Bíblia faz sentido, não é? É se calhar um bocado irónico aquilo que eu digo, mas que é preciso relevar alguns aspectos importantes para ver até que ponto às vezes, seja consciente ou inconscientemente, por vezes estes argumentos são apresentados de forma fraudulenta, como tu disseste, não é? Ou de forma, quero evitar dizer a palavra mentira, mas às vezes é difícil arranjar outros adjetivos para querer dizer uma coisa muito parecida com isso, que é, quando nós pensamos nos pioneiros, um dos graves erros que nós podemos pensar ou ter é de acharmos que eles concordavam com tudo o que se dizia. Se um dizia uma coisa, estavam todos de acordo, que é extremamente errado. Muitas das vezes nós sabemos que eles voluntariamente não mostravam os seus desacordos publicamente para evitar que uma igreja que estava em fase de nascimento e crescimento precoce que pudesse mostrar divisões entre os principais líderes da igreja. Por isso, o silêncio não é de todo uma aprovação da parte dos outros pioneiros, não é? E muitas das vezes esse argumento do Andrews, porque ele efetivamente apresentou isso dessa forma, não é? Essa semana cósmica, com esses 1.000 anos, com esse argumento do diano e por aí fora, para chegar a essa conclusão. Ele realmente apresentou isso numa série de artigos em 1870, por aí, não tenho a data específica,
Mas, mais uma vez, é interessante vermos que só ele aborda essa questão dessa forma dentre os pioneiros todos. Se realmente fosse uma coisa que fosse aceito como uma verdade presente, e vou usar um termo bastante adventista para reforçar aquilo que eu estou a dizer, se fosse aceito como uma crença quase universal do movimento adventista desta época, ele não seria certamente o único a apresentar isso dessa maneira. O facto que ele é o único que apresenta com esses termos, dessa maneira, com essa importância, claramente nos mostra já que aqui se calhar não é assim tão abrangente quanto isso. E mesmo se nós pegarmos em Ela à Noite, é verdade que ela menciona, como tu mencionaste, não é? Okay, que Jesus veio, já tinha 4.000 anos de pecado e o final dos tempos se calhar vai ser aos 6.000 anos e por aí fora. Nós, e era bom os nossos ouvintes ouvirem aquilo que nós temos a dizer acerca especificamente do ministério de Ellen White, mas temos que fazer a diferença entre algo que Ellen White menciona porque é o conhecimento comum que existia na época, ou aquilo que ela menciona porque efetivamente recebeu ou uma inspiração ou uma visão acerca desse assunto. Ellen White, muitas das vezes, menciona, é verdade, esses 6.000 anos, mas ela é muito imprecisa na forma como ela apresenta isso. Ela não apresenta como se fosse uma equação matemática, ao contrário daquilo que alguns dos defensores desta teoria apresentam. E para eles isto é uma equação matemática em que basta somar um mais outro e chegamos a uma conclusão lógica. Não é de todo aquilo que Ellen White tinha. E só queria mencionar outro aspecto, porque também não quero monopolizar o tempo Posso só dizer todo. uma coisa em relação ao que estavas a dizer? Ok, desculpa. É que no tempo de Ellen White não só as pessoas acreditavam todas dentro do cristianismo neste tipo de datação, mas a Bíblia que Ellen White utilizava, a King James da época, tinha na margem marcado essas datas. Pois, Significa que ok. Ellen White cresceu a estudar com uma Bíblia onde, além do texto bíblico, estava marcado também essa cronologia. De forma que ela não tinha como saber que seria menos ou mais. Ela simplesmente aceitaria o que estava lá escrito. Obrigado por esse insight, eu não sabia, desconhecia isso. Eu por acaso pensava que tu estavas a dizer para eu falar menos porque estava a exceder-me. Não, não, eu tinha levantado a mão e depois fez-te o sinal a dizer que o que eu ia Ok, dizer era ok, pequenino. está bem, pronto. Então obrigado por esse insight dos 6.000 anos que vem completar aquilo que eu estava a dizer, efetivamente. E se calhar pegando mais uma vez nesta noção de 6.000 anos e vou pegar num argumento bíblico e os meus colegas depois vão acrescentar com outros argumentos, que é este valor 6.000 anos, ele foi sobretudo derivado ao cálculo, se não me engano, de um bispo anglicano que, pegando nas genealogias bíblicas, chegou a este valor da criação que teria sido feita então a 4.000 anos antes de Jesus vir a esta terra. Que por si só tem vários problemas, e eu vou pegar naquilo que para mim é aquele mais grave, que é as genealogias bíblicas, por exemplo, a genealogia de Jesus no Novo Testamento, a genealogia de Abraão no livro de Gênesis, a genealogia dos reis que aparecem no livro dos reis e por aí fora, nunca teve como propósito ser um registro fiel da realidade. Isto não quer dizer que eles estivessem a dizer mentiras, não é isso que eu estou a dizer, quer dizer que a maneira como eles viam as genealogias era diferente da nossa. Então, era muito habitual eles, por exemplo, ignorarem certas pessoas porque não era relevante para a genealogia que eles estavam a apresentar, e muitas das vezes tinham um significado teológico. Nós vemos isso claramente no exemplo de Jesus, em que temos 14 gerações entre Adão e Abraão, 14 gerações entre Abraão e Jesus. Então, isto tinha um significado teológico por trás. Então, para eles não era tanto o rigor científico de apresentar algo o mais objetivamente possível. Todas essas informações que eles davam, e nomeadamente as genealogias, tinha sempre uma intenção teológica por trás. E claramente, quando nós depois tentamos pegar nisso e tentar aplicar com esse rigor científico, nós vamos ter sempre vários problemas que vão surgir. E a realidade é que nós, a partir do registro bíblico, nós não temos qualquer indicação de qual é a idade da Terra. Nós temos que sair da Bíblia para procurar essa informação. Então são os argumentos que eu limitei-me a dois, e certamente os meus colegas vão acrescentar outros pertinentes. Muito obrigado, Roberto. E vir agora a agulha para o Joca. Joca, podes nos dizer um pouco quais são, se calhar, os argumentos ao ouvires esta teoria que consideras que são mais perigosos?
Eu não considero nenhum, eu concordo perfeitamente com esta teoria. Não, estou no gozo, como é lógico. Só para acrescentar, antes de responder à tua pergunta, especificamente, só para acrescentar aqui uma coisa em relação àquilo que o Roberto disse, que é o facto de, mesmo, só mais um exemplo de que realmente essas cronologias não são. Nós tentamos lê-las de uma forma específica devido à nossa mente científica do século XXI, mas não é só a mentalidade com a qual elas foram escritas, não é? E isso pode-se ver, por exemplo, no facto de que, mesmo quando se compara a genealogia de Jesus em Mateus com outras genealogias na Bíblia, não encontramos a mesma facilidade das 14 gerações, não é? Portanto, há aí claramente uma mensagem teológica que Mateus queria passar com o facto de haver esse número das 14, não é? É, para mim, tudo isto me parece um bocadinho estranho, não no sentido de me ser desconhecido, mas simplesmente no sentido de ter sido algo com que se calhar eu cresci na igreja, algo com que até um tipo de mentalidade, toda esta ideia acerca de tentar perceber quando é que Jesus vai voltar, em que ano, em que data, foi algo com que se calhar até eu próprio estive envolvido e se calhar alguns de nós estivemos envolvidos em algum momento da nossa caminhada com Deus, mas neste momento eu não tenho qualquer tipo de ilusões para mim. A mensagem bíblica é bastante clara em relação ao facto de nós não podermos saber quando, não é? Portanto, dessa não ter que ser a nossa preocupação essencial. Esse não é o ponto principal da vida de um cristão. Basicamente é aquilo que eu vejo na Bíblia. A Bíblia, para mim, fala muito mais acerca de outros temas, de outras questões, como justiça social, cuidado por aqueles que estão, que nós se calhar nem conhecemos, não é? A ideia do cuidado ao próximo. O próximo é alguém que está próximo, mas não é igual a nós, não é? Há toda uma série de questões na Bíblia que me parecem que ocupam muito mais tempo, muito mais espaço naquilo que é o texto bíblico do que questões de escatologia e, sobretudo, questões relacionadas com qualquer tipo de tentativa de marcação de datas e tempos. Para mim também é claro que no início de Mateus 24 nós vemos Jesus com os discípulos no templo, não é? E eles estão a mostrar a Jesus o templo em toda a sua grandiosidade naquela altura. E quando Jesus diz: estão a ver todos estes edifícios, não vai sobrar pedra sobre pedra, não é? E em 3 dias eu vou reconstruir. E eles imediatamente associam isso com a data do fim do tempo. E depois vêm perguntar a Jesus: ok, quando é que isso vai acontecer, não é? Essa é a maneira como eles respondem a esta questão, não é? Porque eles associavam isto no judaísmo na altura, a destruição do templo, com o fim da história da humanidade. E o facto de que Jesus acaba por não lhes dar uma data, para mim é precisamente um exemplo de que não é isso que deve ser a preocupação. O nosso foco deve estar naquilo que nós podemos fazer como cristãos enquanto estamos aqui. Deve estar na nossa ligação com Deus, na nossa ligação com o próximo, enquanto estamos aqui, independentemente de quando é que Jesus irá regressar, não é? E por isso, para mim, toda esta questão de 2027, 2025, 2030 tem muito pouca relevância naquilo que é que é o meu cristianismo do dia a dia, vamos colocar a questão assim, não é? Para além disso, há um outro aspecto aqui que é: eu estou um bocadinho vacinado com todas aquelas teorias que já ouvi de diferentes anos, não é? Aqueles de vocês que se calhar são um bocadinho mais velhos, certamente lembrar-se-ão de que até havia um livro que estava à venda, estava disponível nas nossas igrejas, que falava sobre o ano 2000, certo? E era baseado exatamente na mesma ideia de Ellen White, a ideia de que havia 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo de pecado, não é? E então, no ano 2000, Jesus iria regressar. Estamos em 2024. Depois de 2000 já ouvi não sei quantas diferentes versões. Já agora, o avô da minha mulher era alguém que aparentemente também tinha uma teoria em relação ao ano do regresso de Cristo e creio que era 2023. Portanto, até essa teoria já, portanto, já passou. E por isso, meus amigos, para mim isto é realmente um tema um bocadinho estranho e algo com o qual eu já estou vacinado, não entro nestas questões e acho que nós não devíamos entrar nestas questões. Eu percebo a ansiedade, percebo a necessidade das pessoas sentirem que
tendo esse conhecimento, podem preparar-se um bocadinho melhor. Mas mesmo a história do nosso movimento adventista é um exemplo de que não há estudo suficiente, não há preparação suficiente que nos faça chegar a datas concretas sobre o regresso de Jesus. E por isso o nosso foco não deve estar aí. Muito obrigado, Joca, pela tua intervenção. Gostaria também de dizer algumas coisas. Primeira coisa, tem a ver com a interpretação bíblica que é feita de Daniel 12, com a expressão da abominação desoladora, que segundo esta teoria, vamos da ideia de dizer que isso aconteceu no tempo de Nabucodonosor. E esta frase vai diretamente contra o ensinamento de Cristo, porque Jesus diz aos discípulos, justamente em Mateus 24, quando vocês virem a abominação desoladora do qual o profeta Daniel falou, ou seja, parece-me que é uma interpretação que coloca a Bíblia de lado. E isso, ou seja, a única variante que utiliza a Bíblia coloca a Bíblia de lado e as outras variantes nem sequer chamam a Bíblia para a discussão, ou são argumentos de Ellen White em que tentamos fazer Ellen White dizer uma coisa que ela não quis dizer. Ellen White, em nenhum dos textos em que ela fala dos 6.000 anos ou dos 4.000 anos, é um texto sobre cronologia. São sempre textos que falam de outras coisas, que são o centro daquilo que ela está a tentar dizer. E fico triste, porque nós durante muito tempo éramos conhecidos como o povo do livre, não é? E parece que hoje em dia, para criar novo, é preciso deixar a Bíblia de lado. E isso é uma coisa que me faz assim uma estranheza muito grande. A segunda coisa que eu gostava de dizer, esta é a alergia que a Igreja Adventista tem em alguns círculos a tudo o que é científico. Preocupa-me bastante, porque hoje em dia, para as pessoas que gostam de história e que leem sobre isso, nós sabemos que, sem entrar em especulações, existem restos arqueológicos que podem nos levar até datas como 10.000 a.C. Para as pessoas que não estão tão dentro e que ouviram isto pela primeira vez, procurei na net, por exemplo, cultura natufiana, ou então, sei lá, escrevam, procurem coisas que sejam antes dos sumérios, e vocês vão ver que existem civilizações com coisas que a gente pode ver a nível arqueológico, que estão devidamente datadas. Ou seja, a ideia de um mundo que só teve 6.000 anos é totalmente refutado pela arqueologia, e a arqueologia é factual. Tenho a estranheza de não chamar para a equação este tipo de questões que eu acho que, bem utilizadas, estão ao serviço sempre da verdade. Passo para a segunda pergunta, não sei que vocês queiram acrescentar mais alguma coisa, mas a minha segunda pergunta é a seguinte. Quando vemos teorias destas a serem defendidas, primeiro, no espaço público, segundo, por pregadores celebrados e respeitados dentro da Igreja Adventista, como nós os três não o somos, qual pode ser o impacto deste tipo de ensinamentos nos jovens adultos? E eu falo dos jovens adultos porque neste momento os millennials é uma geração extremamente preparada, com estudos que tenham acesso à informação muito grande, e gostava de saber o que é que vocês acham que pode ser o impacto nesta geração em relação à percepção que os jovens adultos têm, não só da própria Igreja Adventista, mas também da profecia e dos escritos de Ellen White. Se calhar já hoje, mas talvez um dia no pós-2027, quando descobrimos que nesta data há apenas o Samuel que passa a ter 40 anos. Joca, gostava de te ouvir em relação a isto. Sabes que às vezes eu pergunto-me se realmente se há muitos jovens hoje em dia que acabem por entrar nessa definição que tu deste, não é? Porque também vejo muita, não, talvez seja o meu contexto específico aqui na Croácia, mas vejo muitos jovens que facilmente entram neste tipo de pensamento, de teorias de conspiração, não é? E no fundo nós estamos a falar, sobretudo quando falamos dos millennials e da geração Z, não é? E agora também já se começa a falar da geração alfa, que é a que vem a seguir. Nós estamos a falar de um mundo pós-verdade, ou seja, a verdade é relativa, sim, há uma espécie de um retorno da ideia de verdade, mas é uma verdade bastante subjetiva, sobretudo para estas gerações mais novas. E por isso, aquilo que importa mais vezes é mais a narrativa do que necessariamente os factos, etc. E por isso pode ser que eventualmente que haja muita gente, e se calhar talvez isso explique algumas das minhas experiências aqui neste contexto, que facilmente entre por essas teorias. Lá está, não sei como é que é na Suíça, não sei como é que é em Portugal, mas aqui na Croácia há malta que entra muito facilmente por teorias deste género.
Agora, também te digo que para mim parece-me que normalmente nós na igreja conseguimos alcançar a malta que tem alguma predisposição em relação à mensagem que nós pregamos. Ou seja, se calhar há muita malta lá fora, sobretudo nestas gerações mais novas, que nos vê de forma estranha e nós nem sequer sabemos que eles nos veem de forma estranha porque não estão cá. Não é? E por isso eu acho que de certeza absoluta há uma grande percentagem nestas gerações mais novas que olha de fora para todas estas questões, para nós, para as nossas teorias, para as nossas interpretações e que acham tudo isto um bocadinho estranho, até precisamente por aquilo que tu referiste da nossa ideia um bocadinho anti-ciência, não é? Para aqueles que estão lá fora e que aceitam perfeitamente os desenvolvimentos da ciência, ver uma comunidade que não aceita é em si próprio um bocadinho estranho. E isso leva-me à conclusão que se calhar há algo que nós podemos fazer para tentar melhorar a nossa imagem fora da igreja e é tentar precisamente não entrar por estas interpretações da Bíblia que não são só antibíblicas, mas que nos dão também uma imagem um bocadinho pesada lá fora. Obrigado, Joca. Vou tentar dar um ângulo diferente a ti, Roberto, a ti de decidires responder ou não. E aqueles que nascem na igreja? Ou seja, pessoas que cresceram como adventistas, ou seja, não se tornaram adventistas porque se sentiram tocados por uma mensagem específica e que viveram na igreja acampamentos, a ideia de Jesus, a salvação, e agora, já com um background diferente em termos de estudos e tudo, ouvem este tipo de pregações na internet e ficam com um sentimento de vergonha alheia. Isso toca um bocadinho de perto porque é um bocado a minha experiência, não é? De ter crescido na igreja e de ter crescido numa igreja bastante conservadora e em que este tipo de teorias, esta não especificamente, porque ela é relativamente recente, mas este tipo de interpretações bíblicas era também coisas bastante comuns, como eu acho que também foi um bocado a vossa experiência. Eu acho que nós estamos vacinados, ou pelo menos foi um bocado essa a minha experiência, não é? E a experiência que o Joca mencionou, não? O facto de nós termos passado por várias etapas de furor escatológico depois de alguma maneira nos vacina para grandes êxtases proféticos, que eu acho que é positivo. E uma das experiências que eu tenho reparado é que até a maior parte das pessoas que ficam mais empolgadas com este tipo de teorias até são pessoas que são convertidas para o adventismo, Sim. muito mais do que aqueles que nasceram dentro do adventismo. E aquilo que eu acho que causa, sobretudo em mim e se calhar em muitos dos jovens que se calhar cresceram na igreja e que vão descobrindo às vezes a incoerência deste tipo de profecias, é um bocado de vergonha alheia, concordo. Acho que é um bocado também vai agravar ou ajudar o descrédito que às vezes, ou a imagem que esses jovens têm da igreja e das instituições também. E acho interessante que eu se calhar vou aproveitar aqui para usar a nossa amiga Ellen, porque eu acho que ela tem um insight bastante parecido com este. Muitas vezes estas pessoas que defendem este tipo de teorias gostam de se apresentar como os paladinos do adventismo e os paladinos da tradição adventista e daquilo que Ellen White defendeu. Eu se calhar vou aproveitar e vou fazer uma pequena citação de Ellen White que acho que vai tocar em muitos destes pontos que nós estamos a falar. Eu vou ler então. Isto é tirado do Grande Conflito, um livro extremamente liberal dentro do Adventismo, que temos de ter cuidado, na página 457. A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falaz necessário para apoiar esse modo de ver não somente transviam da verdade presente os espíritos, mas lançam o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 44. Os que persistem neste erro
fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo e serão levados assim a descansar em falsa segurança e muitos se desenganarão tarde demais. E eu acho que ela toca aqui em vários pontos que nós mencionamos e eu acho que ela era uma realidade que ela também tinha tido a experiência e apercebeu-se claramente dos perigos que isso pode lançar, não é? Ela até usa expressões mais fortes do que a que nós utilizamos, quando ela diz que estão a satisfazer os propósitos de Satanás. Eu, se calhar, não utilizaria essa expressão porque acredito que muitas das vezes é intenções, boas intenções, mas mal direcionadas. Sim. Se calhar não utilizaria esta expressão desta maneira e acredito que também é fruto da época dela, mas não deixa de ser uma crítica severa daquilo que não só as pessoas que fazem com este tipo de profecias, com o 2027, mas de uma forma geral, todos aqueles que tentam dar um spin novo às profecias bíblicas, que tentam ter um novo clickbait para aquilo que é a interpretação bíblica. Porque realmente, quando depois aquilo que defendem, aquilo que acreditam não acontece, não é? E nós já tivemos a ocasião de focar algumas delas nesta série. Aquilo que vai causar imediatamente é o quê? É descrença, é vergonha alheia, como mencionámos, é sobretudo uma desvalorização daquilo que a Bíblia tem para dizer. E por causa destes detalhes que são secundários para mim, eu também concordo com aquilo que o Joca mencionou. Eu não acredito que nós vamos ser salvos porque eu compreendi a profecia das 2300 tardes e manhãs e espero não estar aqui a desiludir alguém que esteja a nos ouvir. Não vai ser por causa disso que eu vou ser salvo ou não. Citando um professor de Andros, o Ranko Stefanovic, ali um conterrâneo do Joca, em que ele disse, e isto numa palestra que ele apresentou, ele esteve recentemente aqui em Portugal, ninguém vai ser salvo porque acredita que o Millennium é literal. Yeah. Ninguém vai ser salvo porque acredita que ele é simbólico. Estas questões são secundárias. E eu tenho pena que aquilo que de excelente a Bíblia tem para trazer para cada ser humano seja lançado à lama, porque certas pessoas acreditam que a parte mais importante da fé delas e daquilo que a Bíblia diz são estes versículos às vezes tirados fora do contexto, ou estas expressões, ou como tu bem mencionaste, coisas que nem sequer aparecem na Bíblia, nem sequer são mencionadas, nem ensinadas pela Bíblia. Isso é que é a parte mais triste e aquilo que o impacto muito negativo que pode ter nos nossos jovens e em todos aqueles que seguem, que às vezes não são só jovens que têm estas experiências. Yeah. Muito obrigado, Roberto. Eu gostava de acrescentar uma coisa, tenho-me que controlar um bocado em termos emocionais, porque isto, para ser sincero convosco, é uma coisa que me frustra profundamente, que é o facto de que muitas vezes o tipo de pastores, ou de muitas vezes nem sequer são pastores, o tipo de pessoas que pregam este tipo de ideias, passam um pouco como a imagem do adventismo standard. Ou seja, como se aquela maneira de vestir, falar, interpretar fosse o adventismo e como se os outros rostos do adventismo, dos quais nós os três fazemos parte, fossem quase coisas marginais ou dissidências. E eu acho isso extremamente negativo, extremamente redutor. É um pouco como aquelas pessoas que não vão ao futebol ou não seguem o futebol por causa dos hooligans. E acham que todo o futebol se pode resumir a isso. Eu acho que a Igreja Adventista não se resume a profecias, não se resume a teorias que desafiam a lógica, não se resume a discurso de ódio, porque muitas vezes é o que acompanha também esse tipo de interpretações. E gostava de dizer também aos nossos ouvintes, isso não é ser adventista. Esses supostos adventistas standard, isso não é o adventismo. O adventismo não se resume neles. Eles fazem sim parte do adventismo, são uma parte do adventismo, mas não são o 100% do adventismo. E há muito mais na Igreja Adventista além disso, e nós podemos ser adventistas e equilibrados, e lógicos, e inteligentes, e acho que é a Igreja perfeita para isso, porque em termos doutrinais eu tenho muito orgulho na denominação a que pertenço e na qual sou pastor. Passamos agora para a nossa última pergunta. O tempo não nos permite fazer 4 perguntas. E a pergunta que eu vos vou fazer é: como é que a Igreja deveria gerir os pregadores que
a noção de determinado tipo de coisas, hoje em dia através da internet, perante grandes quantidades de pessoas, e que depois acaba por se descobrir que aquilo que eles disseram ou é hermeneuticamente ou exegeticamente errado, ou então pior, quando são avançadas datas e depois nós passamos da data, não é? Quando passa do prazo de validade. De que forma é que a Igreja a nível mundial deveria fazer isso e quais são as implicações que isso pode ter para a nossa dominação? Joca, força. Sim, quer dizer, é uma pergunta um bocadinho complicada, não é? Porque nós temos muitas vezes, já tivemos a oportunidade de falar, não no podcast, mas entre nós, acerca do lugar que pessoas que pregam este tipo de mensagens têm dentro do Adventismo, não é? Portanto, para mim, é uma pergunta que mesmo nas últimas semanas tem estado. Aliás, nas últimas semanas não. Ontem aconteceu algo aqui na minha igreja que fez outra vez revisitar esta pergunta, não é? Ehm, É um bocadinho difícil, não é? O meu colega Samuel, pastor na Suíça, Vais dizer a eh, minha opinião já antes de eu falar, é isso? eu tenho um colega, Um amigo. tenho um amigo que tem uma posição que há um espaço para pessoas desse género, para este tipo de pregações, não é? E eu tenho que Não é reconhecer para este tipo de que, pregações, é para este tipo de pessoas. desculpa, este tipo de pessoas, este tipo de pregadores, Essa nuance é importante. é É importante, importante, porque a é pregação importante. específica que nós estamos aqui a falar, não, ela não tem lugar. Mas muitas Sim. coisas que eles dizem e que não é propriamente a minha zona temática favorita, sim, tem o seu lugar. Sim, sim. Eu posso dar um exemplo. Portanto, há um pregador deste género dentro do mundo que fala Jugoslavo. o croata. Eles acho que me matavam se eu dissesse jugoslavo. A O sério? croata, sérvio, bósnio. Portanto, dentro deste mundo, dentro do mundo da ex-Jugoslávia, há um pregador que tem muito, muito esse perfil. Portanto, alguém que. Ele fala sobre a ciência, ele fala sobre ciência e a Bíblia, porque é, pelo menos alegadamente, um cientista. E então ele fala Alegadamente. alegadamente. Eu tenho algumas pessoas que me disseram que não é bem verdade, mas ok. Alegadamente, Começa bem. alegadamente. Mas o que é que acontece? Acontece que ele tem realmente um grande grupo de seguidores, e tem um grande grupo de seguidores fora da igreja. E há pessoas que não têm qualquer tipo de ligação ao Adventismo e que o seguem fielmente. E com isso, há realmente um grupo deles que tem algum contacto com a nossa igreja. Nós ainda, nas últimas semanas, temos uma senhora que chegou aqui, que começou agora a estudar a Bíblia com a Doroteia, e que diz, portanto, o primeiro contacto que ela teve com o Adventismo foi precisamente através das palestras deste senhor no canal do YouTube dele, não é? E é verdade que, se calhar, por exemplo, esta rapariga, esta senhora que agora começou a estudar a Bíblia, se calhar não nos teria chegado de outra forma, Uhum. mas porque através das suas pesquisas, dos seus interesses, do algoritmo ou logaritmo do YouTube, chegou aos vídeos dele, acabou por ter esse encontro, e há qualquer coisa na forma como ele fala, etc., que faz sentido para ela, e por causa disso ela veio procurar a Igreja Adventista, não é? E por isso é um bocadinho difícil. Eu percebo esse argumento. Eu percebo esse argumento. Se fosse, eu, vamos dizer assim, será que eu vou alguma vez decidir fazer este tipo de pregações, decidir fazer este tipo de interpretações da Bíblia? Não, de todo. Se for eu a escolher, vou escolher um destes pregadores para vir à minha igreja pregar? Não, de todo. Mas às vezes a decisão também não está dependente apenas de mim, Claro. certo? E eu tenho que estar aberto a essa possibilidade. E por isso, no fim das contas, eu estou um bocadinho mais do lado do meu colega, eh, dizendo que há um espaço realmente dentro da nossa igreja. Ou seja, não é simplesmente uma questão, não é tão fácil assim, não é fácil dizer, olha, vamos aqui, vamos agora tirar estas pessoas todas para fora do barco. Até porque eu também, lá está, um dos pontos de vista, eu considero-me uma pessoa liberal dentro do Adventismo, e para mim uma das coisas que me faz liberal é a capacidade de aceitar diferentes pontos de vista, incluindo aqueles com os quais eu não concordo de todo. E depois, como é lógico, há espaço para nós termos uma conversa e eu dizer não acho que é assim por causa disto A, B e C.
As conversas às vezes não são propriamente as mais positivas, reconheço isso, mas o facto de não serem as mais positivas não significa que alguém me deu o direito a mim de tirar outras pessoas para fora do barco, não é? E por isso, no final das contas, eu se calhar estou um bocadinho mais no lado deste argumento. Perguntem-me outra vez daqui a 2 semanas que se calhar eu mudo de ideia. E tu, Roberto, qual é a tua perspectiva em relação a esta questão? O que fazer com este tipo de pregadores? Quais são as implicações daquilo que poderia ser decidido fazer com este tipo de pessoas? Bem, com as pessoas eu sou bastante conservador a nível da Igreja Adventista e acho que é a Igreja local que deve decidir se alguém merece ser membro ou não da grande comunidade adventista. Por isso, nesse aspecto, eu sou extremamente conservador, não acho que devemos mudar. Agora, em relação às mensagens, em relação a se essas pessoas devem usufruir do direito de pregar em todo o lado o que elas quiserem, e quando digo em todo o lado, dentro das igrejas adventistas. Acho que isso também é uma decisão relativamente local, a nível de uniões e por aí fora, mas acho que a igreja, dentro da esfera em que essa pessoa se mover, deve também não ter medo de confrontar a mensagem quando ela é errada, quando ela é contrária àquilo que são princípios bíblicos, não é? Aqui não estamos propriamente a tocar nenhuma doutrina adventista, pelo menos neste aspecto da interpretação profética que eles dão e tudo mais. Gostaria de relembrar que nós não temos nenhuma interpretação específica profética que esteja entronizada ou canonizada dentro das 28 crenças fundamentais, por isso nós temos liberdade de interpretar as profecias bíblicas de forma diferente do que aquilo que a Igreja habitualmente ensina. Não é isso que nos torna bons adventistas ou maus adventistas, mas eu acredito que há certos limites sobre os quais, se for necessário, a Igreja se deve posicionar publicamente, não atacando as pessoas, porque eu acho que isso também é um bocado descortês, mas apresentando um ponto de vista que é mais consensual dentro daquilo que é o Adventismo. Acho que isso deve haver essa clareza dentro do ensino. Que foi o que foi feito em relação a esta interpretação específica, não é? Do 2027, através do pregador Mark Finley e vice-presidente da Conferência Geral. Por isso, posso-vos garantir, este vídeo saiu no canal do YouTube pessoal dele, mas posso-vos garantir que não foi uma decisão que ele tomou sozinho. Claro. E eu acho que foi importante porque acho que é necessário que às vezes a Igreja saiba, ok, apesar de não haver uma posição oficial votada neste aspecto, a nível da Conferência Geral ou a nível da Assembleia da Conferência Geral, mas é importante por vezes as pessoas saberem, ok, o que é mais ou menos consensual dentro do Adventismo. E depois as pessoas têm a sua liberdade também de aceitar ou não aceitar, ou de ver diferentemente, sobretudo quando são pontos, como eu disse, que não são doutrinas fundamentais. Mas acho que é importante estas ideias serem confrontadas, acho que é importante às vezes certas noções que passam pelos pingos da chuva, não é? E que parece que perduram e perduram eternamente dentro da Igreja Adventista, porque não há esse trabalho de confrontação e de explicação e de atualização da informação bíblica que os irmãos têm acesso. Acho que esse trabalho é extremamente importante de ser feito. E mais uma vez, acredito que os campos locais têm a autoridade de dizer: não, peço desculpa, mas esta pessoa não pode pregar aqui. Acredito que isso é legítimo quando são aspectos morais que são evocados. Acredito também quando alguém tem mensagens que são contrárias ao ensino da Igreja Adventista. E agora vocês se calhar vão perguntar: então, Roberto, acabaste de dizer que a Igreja não tem nenhuma interpretação canonizada da profecia bíblica e estás a dizer que está contrário aos princípios bíblicos. É, cara ouvinte, estou a dizer isso mesmo porque o que especificamente muitas das vezes estas profecias também têm é um ataque aberto àquilo que é a Igreja Adventista, seja porque lançam o descrédito sobre as instituições adventistas, sejam porque lançam o descrédito sobre figuras importantes do Adventismo. Eu acho que é importante isso ser mencionado. Alguém que tem o melhor interesse, e mais uma vez, eu sou o pastor adventista porque eu acredito que a Igreja Adventista é uma força para o bem, senão não seria pastor adventista. E claro que a mim choca-me quando alguém abertamente lança dúvidas sobre
as motivações e sobre a integridade das pessoas, independente se eu concordo ou se eu partilho, se eu estou de acordo com as decisões tomadas, com o ponto de vista que foi a base da decisão tomada. A mim não me cabe na cabeça lançar dúvidas sobre a integridade de alguém simplesmente porque não aceita o meu ponto de vista. Acho que é algo bastante repugnante. E lá está. E quando nós temos pregadores que, ao abrigo de trazer a verdade ou explicar a verdade, sentem-se no direito de atacar abertamente a Igreja e as pessoas que muitas vezes representam a Igreja, e às vezes de forma gratuita. É verdade. Às vezes de forma gratuita e às vezes utilizando a mentira também. Acho que isso não é de todo benéfico, nem para a pessoa, nem para a Igreja, e acho que também tem que chegar a uma altura que nós temos que separar as duas coisas. Nós não podemos estar sempre a dizer, ok, o que a pessoa é uma coisa e depois aquilo que ela diz, quer dizer, quando chega a um ponto em que os dois estão intrinsecamente ligados, acho que é legítimo um campo local dizer, peço desculpa, mas essa mensagem aqui não faz sentido. E acho que nesse caso as instituições, uniões, federações têm plena autoridade para decidir isso. Claro que cabe-me a mim, não é? Porque isto é fácil de dizer para o outro, cabe-me a mim, se um dia isso acontecer comigo, também de aceitar essa decisão e de respeitá-la. E há um aspecto que eu acho que é importante também realçar aqui, nesta forma de lidar, que nós falamos mais das instituições, mas acho que nós como membros, como membresia da Igreja, acho que também temos que assumir as nossas responsabilidades, no sentido em que se 2027 chegar e passar, será que nós podemos dizer que ele foi um falso profeta? Isto sobretudo porque, para quem não sabe, foi sobretudo o pregador David Gates que iniciou esta nova forma, ou então pelo menos aquele que deu uma rampa de lançamento para esta interpretação. Porque mesmo ele, para aqueles que tiverem a paciência e a perseverança para assistir à pregação que ele fez, e eu aceitei esse desafio, em muitos momentos os argumentos que ele utiliza não são argumentos bíblicos, mas teve alguém que me disse que teve um sonho que ia nesse Exato. sentido, e eu tive uma impressão, e eu recebi também uma inspiração da parte de Deus. Ele assume para si quase um papel profético. Ele não está a assumir o papel de professor da Bíblia ou alguém que vai explicar as profecias bíblicas com uma sequência de argumentos e com uma lógica que está por trás. Não, ele, de forma informal, claro, ele não afirma isso declaradamente, mas de uma forma informal, ele utiliza expressões e utiliza métodos e utiliza argumentário muito próximo daquilo que os profetas utilizam. Deus mostrou-me, Deus fez-me compreender e por aí fora e por aí fora. Então, nesse sentido, se a data de 2027 chegar e partir sem que Jesus tenha vindo, ou a data de 2031, porque eles também têm essa nuance, ok, não é 2027, porque seria possivelmente a data do início do ministério de Jesus, mas a morte de Jesus na cruz. Já Se tiveram essas 2019. duas datas... Já tiveram 2019 também como data. É isso. Se essas duas datas passarem, podemos chamar essa pessoa de falso profeta? Podemos dizer que essa pessoa, apesar de ter boas intenções, não foi inspirada pelo Espírito de Deus? Eu acho que chega um momento em que nós temos, quando as pessoas em si, de quem nós estamos a falar, David Gates e outros, quando elas utilizam esse manto de profetismo bíblico, tomam para si esse papel de profeta bíblico, fazem afirmações e elas acabam por ser provadas depois pela realidade dos fatos que isso é mentira, não é? Será que não é a altura de chamar as coisas pelos seus nomes? Tipo, uma expressão que eles gostam muito de utilizar, não é? De chamar quando é para acusar os outros. Eu acho que sim, acho que chega a um ponto em que nós devemos ter o direito de dizer esta pessoa não tem credibilidade para ensinar o que quer que seja acerca da Bíblia. Sim. Por muito que às vezes seja triste, e não, mais uma vez não estou a dizer que essa pessoa deve ser proibida de dizer aquilo que acredita e aquilo que acha sinceramente que a Bíblia está a dizer, mas acho que por outro lado nós temos o direito também de nos posicionarmos claramente acerca daquilo que essas pessoas dizem, sobretudo quando após facto nunca há um reconhecimento de que errou, nunca há um pedido de desculpa, nunca há de alguma maneira um retirar desses vídeos ou dessas pregações e um novo foco em, irmãos, eu enganei-me e vou-vos mostrar porque é que me enganei. Yeah. Nós não temos nada disso.
acho que nesse momento, acho que é legítimo nós dizermos que essas pessoas são falsos profetas ou falsos professores da Bíblia, que a Bíblia também nos avisou que haveria no final dos tempos. É verdade. Obrigado, Roberto, pela tua opinião. Eu acrescentaria apenas, e também para completar um pouco aquilo que o Joca já disse sobre a minha própria opinião, que é, normalmente eu sou sempre contra tudo que possa ser censura, porque eu acredito que o nosso Deus é um Deus que não censura, no sentido de Estado Novo, e acredito que toda a gente tem verdadeiramente o seu espaço. E eu quero-vos dar aqui algum exemplo. Por exemplo, eu como pregador não sou o tipo de pregador que vá pregar muitas vezes no meu ministério sobre o fechamento da porta da graça. Não significa que eu não acredito nisso, eu acredito no conceito, mas eu acredito que muitas vezes prega isso para gerar um medo nas pessoas e para, através desse medo, levá-las a Jesus. E eu prefiro levar as pessoas a Jesus de uma outra forma, ou seja, tenho uma preferência temática diferente daqueles que gostam de pregar sobre o fechamento da porta da graça. Não é porque eu não aprecio tanto o tema ou porque não o utilizo tanto na minha forma de trabalhar que vou querer silenciar todas as pessoas que o utilizam, porque acredito que existe lugar para isso. Agora, uma coisa diferente é o nosso gosto temático de determinadas coisas e outra coisa são coisas erradas. Coisas que são um bocado tipo Nostradamus, coisas que estão totalmente conectadas com o ódio e não com o amor, crítica barata, coisas que não são bíblicas, coisas que não respeitam a boa interpretação bíblica. E aí, para mim, não é uma questão de opinião, é uma questão de profissionalismo. Podem haver dois cirurgiões que operam de formas diferentes, de técnicas diferentes, mas chegando ao mesmo objetivo. Mas pode haver um cirurgião que cada vez que opera mata o paciente. E isso já não é uma questão de opinião. Por isso, para mim, as pessoas que têm esse tipo de pregação, de ensinamento, deveriam continuar a ter a liberdade de o fazer, mas a Igreja devia se desolidarizar deles através de comunicados ou através de não convidar mais, mas deveria haver esse cuidado, porque hoje em dia, quando tens nome e quando tens vídeos na internet e quando não estás ligado à instituição adventista, como muitos deles não estão ligados através de ministérios independentes, não dá para ficar só no silêncio. Não podes deixar uma pessoa que tem palco a dizer coisas que são mentira com muita convicção, com o perigo de que as pessoas mais simples ou mais sinceras ou seja o que for, acreditem nessas coisas e que tenham problemas a nível da sua vida espiritual. Por isso acho que a não ação é uma característica de estar morno e no Apocalipse nós somos chamados a não estarmos mornos. Teríamos muito mais coisas para falar sobre este tema, ou então coisas derivadas deste tema, mas infelizmente o tempo não nos permite, por isso foi a nossa moagem do grão de hoje. Esta foi a moagem do grão. Queremos agradecer a participação do Samuel, do Joca, e queremos também agradecer-te a ti, caro ouvinte. Tu é que fazes este programa também. E gostaria de te convidar a seguir no nosso YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, qualquer que seja o software que vocês usem para ouvir este podcast, que possam colocar um comentário, que possam colocar um gosto. Deixem as vossas perguntas também. Nós gostaríamos de ter mais interatividade com vocês que estão do outro lado, por isso não hesitem. Não estamos sobrecarregados de e-mails também, por isso também podem mandar um e-mail se assim quiserem. Mas participem connosco, interajam connosco, nós estamos sempre disponíveis para isso. Não se esqueçam que os episódios saem sempre na primeira sexta-feira do mês e este foi o Com Fé com Leite de hoje e até breve.